Quem pode beneficiar-se da filosofia da lei do sucesso? Diretores de ferrovia que querem um maior espírito de cooperação entre seus funcionários e o público que atendem. Assalariados que desejam aumentar seu rendimento e levar vantagem ao oferecer seus serviços. Vendedores que desejam tornar-se mestres em seu campo de atuação. A filosofia da lei do sucesso cobre todas as leis de vendas conhecidas e acrescenta muitas características não incluídas em nenhum outro curso. Gerentes de fábricas que entendem o valor de maior harmonia entre seus funcionários. Ferroviários que desejam estabelecer um histórico de eficiência que leve a cargos de maior responsabilidade com maior pagamento. Comerciantes que desejam ampliar seus negócios, somando novos clientes. A filosofia da lei do sucesso ajudará qualquer comerciante a aumentar seu negócio, ensinando a tornar cada cliente que entra na loja uma propaganda ambulante. Donos e concessionárias que desejam aumentar o poder de venda de seus vendedores. Grande parte do curso A Lei do Sucesso foi desenvolvida a partir da vida profissional e da experiência dos maiores vendedores de automóveis, sendo, portanto, de especial auxílio para o gerente de vendas que direciona os esforços de vendedores de carros. Corretores de seguros de vida que desejam conquistar novos titulares de apólices e aumentar o seguro dos clientes atuais. Um vendedor de seguros de vida de Ohio vendeu uma apólice de $50 mil para um dos diretores da Companhia Central de Aço, como resultado de uma única leitura da lição sobre lucrar com o fracasso. Este mesmo vendedor tornou-se uma das estrelas da Companhia de Seguros de Vida de Nova York, como resultado do treinamento nas leis do sucesso. Professores escolares que desejam chegar ao ponto máximo da carreira ou que procuram uma oportunidade para entrar em um campo de trabalho mais lucrativo. Alunos de faculdade ou ensino médio indecisos sobre o campo de trabalho em que desejam entrar. O curso A Lei do Sucesso inclui um serviço completo de análise pessoal que ajuda a determinar em que trabalho o estudante se encaixa melhor. Banqueiros que desejam ampliar seus negócios aplicando métodos mais corteses de atender os clientes. Bancários com a ambição de se preparar para posições executivas no setor ou em algum campo comercial ou industrial. Médicos e dentistas que desejam ampliar sua prática sem violar a ética profissional por fazer marketing direto. Um médico proeminente disse que o curso A Lei do Sucesso vale $1.000 para qualquer profissional cuja ética de trabalho impede o marketing direto. Empreendedores que desejam desenvolver combinações novas e até agora não exploradas nos negócios ou na indústria. O princípio descrito nesta lição proporcionou uma pequena fortuna para um homem que o utilizou como base para a promoção de uma propriedade no campo. Corretores de imóveis que desejam novos métodos para promover as vendas. Esta lição contém a descrição de um plano de promoção imobiliária inteiramente novo que com certeza renderá fortunas para muitos que o colocarem em prática. Esse plano pode ser colocado em operação em praticamente qualquer estado. Além disso, pode ser empregado por homens que nunca promoveram um empreendimento. Fazendeiros que desejam descobrir novos métodos de fazer marketing de seus produtos para obter maior retorno, e aqueles que possuem terras adequadas para a promoção de loteamentos sob o mesmo plano referido ao final desta lição. Milhares de agricultores têm minas de ouro nas terras que possuem e que não são adequadas para cultivo, mas que poderiam ser usadas para recreação e resorts em uma base altamente rentável. Taquígrafos e escriturários à procura de um plano prático para se promoverem a cargos melhores e mais bem pagos. O curso A Lei do Sucesso é considerado o melhor curso já escrito sobre o tema de marketing de serviço pessoal. Gráficos que querem maior volume de negócios e produção mais eficiente como resultado de uma melhor cooperação entre seus funcionários. Operários com a ambição de avançar para cargos mais altos em um trabalho de maior responsabilidade e, consequentemente, maior pagamento. Advogados que desejam ampliar a clientela utilizando métodos dignos e éticos que atraiam a atenção favorável de um maior número de pessoas que necessitem de serviços legais.
Executivos que desejam expandir seus negócios ou lidar com os volumes atuais com menos despesas como resultado da maior cooperação entre os funcionários. Donos de lavanderia que desejam expandir seus negócios, ensinando os empregados a atender com mais cortesia e eficiência. Corretores de seguros de vida que desejam organizações de vendas maiores e mais eficientes. Gerentes de redes de lojas que querem maior volume de negócios como resultado de um esforço de vendas individual mais eficiente. Pessoas casadas infelizes no matrimônio e mal-sucedidas pela falta de harmonia e cooperação em casa. Para todos os descritos na classificação acima, a lei do sucesso oferece ajuda definitiva e rápida. Resumo da lição introdutória. O objetivo deste resumo é ajudar o aluno a dominar a ideia central em torno da qual a lição foi desenvolvida. Esta ideia é representada pelo termo mastermind, descrito em grande detalhe ao longo da lição. Todas as novas ideias, especialmente as de natureza abstrata, encontram abrigo na mente humana somente após muita repetição. Uma verdade bem conhecida que explica a reafirmação, neste resumo, do princípio conhecido como mastermind. O mastermind pode ser desenvolvido por uma aliança amigável, em espírito de harmonia de objetivo entre duas ou mais mentes. Este é um lugar apropriado para explicar que toda aliança mental, seja ela em espírito de harmonia ou não, desenvolve uma outra mente que afeta todos os participantes. Duas ou mais mentes jamais se encontram sem criar outra mente a partir do contato, mas nem sempre essa criação invisível é um mastermind. Pode haver, e muitas vezes há, no encontro de duas ou mais mentes, o desenvolvimento de um poder negativo exatamente oposto a um mastermind. Existem certas mentes que, conforme já afirmado no decorrer da lição, não podem ser combinadas em espírito de harmonia. Esse fato encontra analogia na química, e a referência pode permitir ao aluno compreender mais claramente o princípio aqui citado. Por exemplo, a fórmula química H2O, a combinação de dois átomos de hidrogênio com um átomo de oxigênio, transforma os dois elementos em água. Um átomo de hidrogênio e um átomo de oxigênio não produzirão água. Além disso, não há como fazê-los se associarem em harmonia. Existem muitos elementos conhecidos que, quando combinados, transformam-se imediatamente de substâncias inofensivas em substâncias altamente venenosas e letais. Dito de outra forma, muitas substâncias venenosas bem conhecidas são neutralizadas e se tornam inofensivas quando combinadas com outros determinados elementos. Assim como a combinação de certos elementos muda sua natureza por completo, as combinações de certas mentes mudam a natureza de tais mentes, produzindo um certo grau do que é chamado de mastermind, ou o oposto, altamente destrutivo. Qualquer homem que considera a sogra incompatível experimentou a aplicação negativa do princípio conhecido como mastermind. Por algum motivo ainda desconhecido dos investigadores no campo do comportamento mental, a maioria das sogras parece afetar os genros de forma muito negativa, com o encontro das mentes de sogra e genro criando uma influência altamente antagonista, em vez de um mastermind. Esse fato é por demais conhecido como verdade para se fazer necessário um comentário estendido. Algumas mentes não irão se harmonizar e não podem ser combinadas em um mastermind, fato que todos os líderes fazem bem em lembrar. É responsabilidade do líder agrupar seus homens de modo que aqueles, colocados nos pontos mais estratégicos da organização, sejam indivíduos cujas mentes podem e vão ser combinadas em espírito de amizade e harmonia. A capacidade de agrupar os homens dessa forma é a principal qualidade marcante da liderança. Na lição 2 desse curso, o aluno descobrirá que essa capacidade foi a fonte principal do poder e fortuna acumulados por Andrew Carnegie. Sem qualquer conhecimento técnico de siderurgia, Andrew Carnegie combinou e agrupou homens de tal forma que compôs um mastermind com o qual construiu a indústria de aço de maior sucesso no mundo durante sua vida. A raiz do gigantesco sucesso de Henry Ford pode ser encontrada na aplicação bem-sucedida desse mesmo princípio.
Apesar de toda a autoconfiança que um homem poderia ter, Ford não dependeu apenas de si em termos do conhecimento necessário para o desenvolvimento bem-sucedido de suas indústrias. Como Andrew Carnegie, ele cercou-se de homens que forneciam o conhecimento que ele não possuía e não poderia possuir. Além disso, Ford escolheu homens que conseguiam se harmonizar no esforço de grupo. As alianças mais eficientes do Mastermind são as desenvolvidas pela combinação de mentes de homens e mulheres. A razão é que as mentes de homens e mulheres se unem mais facilmente em harmonia do que as mentes de homens. Além disso, o estímulo do contato sexual com frequência entra no desenvolvimento do Mastermind entre um homem e uma mulher. É bem sabido que o macho da espécie fica mais interessado e mais alerta na caça, seja qual for o objetivo ou objeto da caça, quando inspirado ou instigado por uma fêmea. Esse traço humano começa a se manifestar na puberdade masculina e continua ao longo da vida. A primeira evidência pode ser observada no atletismo, quando os meninos disputam diante de uma plateia de meninas. Remova as mulheres da plateia e o futebol logo se transforma em algo muito morno. Um menino se lançará em uma partida de futebol com empenho quase sobre-humano se souber que a garota que lhe interessa está assistindo na arquibancada. E o mesmo menino se empenhará no jogo de acumular dinheiro com o mesmo entusiasmo quando inspirado e instigado pela mulher de seu interesse, especialmente se essa mulher souber estimular a mente dele com a sua, por meio do Mastermind. Por outro lado, a mesma mulher pode, pela aplicação negativa do Mastermind, reclamações, ciúmes, egoísmo, ganância, vaidade, levar o homem a uma derrota certa. Albert Hubbard entendeu o princípio descrito aqui tão bem que, quando descobriu que a incompatibilidade entre ele e sua primeira esposa estava arrastando-o para a derrota, enfrentou a opinião pública divorciando-se e casando com a mulher que foi considerada sua principal fonte de inspiração. Nem todo homem teria a coragem a desafiar a opinião pública, como fez Hubbard. Mas quem pode dizer que a ação não foi a melhor para o interesse de todos os envolvidos? A principal atividade na vida de um homem é ser bem-sucedido. A rota para o sucesso pode ser, e geralmente é, obstruída por muitas influências que devem ser removidas antes que se consiga alcançar a meta. Um dos obstáculos mais prejudiciais é o da aliança infeliz de mentes que não se harmonizam. Em tais casos, a aliança deve ser quebrada, ou o final será com certeza o fracasso e a derrota. O homem que dominou os 6 medos básicos, um dos quais é o medo da crítica, não hesitará em tomar uma atitude que possa parecer drástica para a mentalidade mais convencional, quando se encontrar confinado e acorrentado por alianças antagonistas, não importando de que natureza ou com quem. É 1 milhão de vezes melhor encarar a crítica do que ser arrastado para o fracasso e a alienação por causa de alianças que não são harmoniosas, seja a aliança de natureza empresarial ou social. Para ser perfeitamente franco, o autor aqui está justificando o divórcio quando a situação do casamento é tal que a harmonia não consegue prevalecer. Não se pretende transmitir a crença de que a falta de harmonia não possa ser removida por outros métodos além do divórcio, pois há casos em que a causa do antagonismo pode ser removida e a harmonia estabelecida sem a atitude extrema do divórcio. Embora seja verdade que algumas mentes não irão combinar em espírito de harmonia e não podem ser forçadas ou induzidas a tal devido à natureza química do cérebro, não se apresse demais em atribuir ao outro toda a responsabilidade pela falta de harmonia da aliança. Lembre-se, o problema pode estar no seu cérebro. Lembre-se também de que uma mente que não pode e não vai se harmonizar com uma pessoa ou pessoas pode se harmonizar perfeitamente com outros tipos de mente. A descoberta dessa verdade resultou em mudanças radicais nos métodos de contratação de empregados. Não é mais o costume dispensar um homem porque não se adapta no cargo para o qual foi originalmente contratado. O líder judicioso trata de colocar tal homem em alguma outra função e assim, como já foi provado mais de uma vez, desajustados podem se tornar valiosos.
O aluno deste curso deve ter certeza de que o princípio descrito como Mastermind esteja completamente entendido antes de prosseguir nas lições restantes. Isto porque praticamente o curso inteiro está intimamente relacionado a essa lei do funcionamento mental. Se você não tem certeza de que entendeu a lei, analise o histórico de qualquer homem que tenha acumulado uma grande fortuna e vai descobrir que ele empregou o princípio do Mastermind de modo consciente ou não. O tempo que você passar pensando no Mastermind e refletindo sobre o tema jamais será um desperdício, porque quando dominar essa lei e tiver aprendido a aplicá-la, um novo mundo de oportunidades se abrirá para você. Esta lição introdutória, embora realmente não pretenda ser uma lição separada do curso A Lei do Sucesso, contém material suficiente para permitir ao aluno capacitado tornar-se um mestre em vendas. Qualquer organização de vendas pode fazer uso eficaz do Mastermind, agrupando 2 ou mais vendedores que irão se aliar em um espírito de cooperação amigável e aplicar a lei conforme sugerido nesta lição. O revendedor de uma marca de automóveis conhecida agrupou seus 12 vendedores em 6 duplas com o objetivo de aplicar o Mastermind. Como resultado, todos os vendedores estabeleceram novos recordes de vendas. A mesma firma criou o que chama de Clube 1 por semana, referindo-se ao fato de que cada integrante vende em média um carro por semana. O resultado desse esforço foi uma surpresa para todos. Cada membro do clube recebeu uma lista de 100 potenciais compradores de automóveis. Cada vendedor enviava um cartão por semana para cada um dos 100 possíveis compradores de sua lista e telefonava para pelo menos 10 deles a cada dia. Os cartões descreviam uma única das vantagens do automóvel que o vendedor estava oferecendo e solicitavam uma entrevista. As entrevistas aumentaram rapidamente, assim como as vendas. O revendedor ofereceu aos vendedores um bônus extra em dinheiro para quem conquistasse o direito de entrar para o Clube 1 por semana, vendendo em média um carro por semana. O plano injetou nova vitalidade na concessionária. Além disso, os resultados mostraram um aumento recorde nas vendas semanais de cada vendedor. Um plano semelhante pode ser adotado muito eficazmente por empresas de seguros de vida. Qualquer agente pode facilmente dobrar ou até triplicar o volume de negócios com o mesmo número de vendedores mediante a utilização desse plano. Praticamente não seriam necessárias quaisquer mudanças no método. O clube poderia ser chamado de Clube uma apólice por semana, ou seja, cada membro teria que vender pelo menos uma apólice de valor mínimo combinado por semana. O aluno deste curso que tiver dominado a lição 2 e entender como aplicar o fundamento, o objetivo principal definido, será capaz de fazer uso muito mais efetivo do plano aqui descrito. Não se sugere nem se pretende que qualquer aluno aplique os princípios desta lição introdutória até ter dominado pelo menos as próximas 5 lições do curso A Lei do Sucesso. O objetivo desta lição introdutória é apresentar alguns dos princípios em que este curso é baseado. Esses princípios são descritos com mais precisão, e o aluno é ensinado de maneira exata como aplicá-los nas lições subsequentes. Os vendedores da concessionária de automóveis citada neste resumo reúnem-se no almoço uma vez por semana. 1h30 é dedicada ao almoço e às discussões sobre maneiras de aplicar os princípios deste curso. Isso dá a cada homem uma oportunidade de lucrar com as ideias de todos os membros da organização. São montadas 2 mesas para o almoço. Em uma mesa sentam-se os que conquistaram o direito de entrar para o Clube 1 por semana. Na outra, servida com pratos de latão em vez de porcelana, os que não têm direito de entrar para o clube. Desnecessário dizer que isso é objeto de repreensão bem-humorada dos membros mais afortunados sentados na outra mesa. É possível uma variedade quase interminável de adaptações desse plano no setor de vendas de automóveis e em outros campos de vendas. A justificativa para seu uso é que vale a pena. Vale a pena não só para o líder ou gerente da organização, mas para todos os membros da força de vendas. Esse plano foi brevemente descrito com o objetivo de mostrar ao aluno como fazer a aplicação prática dos princípios delineados neste curso. O teste final de qualquer teoria, regra ou princípio é se funciona de verdade. A lei do Mastermind provou-se sólida, pois funciona.
Se entende essa lei, você está pronto para proceder para a lição 2, na qual será iniciado em maior profundidade na aplicação dos princípios descritos nesta lição introdutória.